Fala aí galera, eu tô estreando esse quadro aqui hoje que eu chamei de NBA News, principalmente porque hoje a NBA anunciou a sua volta. A NBA anunciou que o seu retorno está marcado para o dia 31 de julho e o campeonato ocorrerá no complexo esportivo da ESPN, que fica dentro do complexo de resort da Disney. Eles até soltaram um vídeo bem descontraído e bem legal para fazer esse anúncio, dá uma olhada aí. E como vai ser esse novo modelo? Muita gente tem me perguntado isso, muita gente está com dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder explicar e descomplicar um pouco como vai ser isso. Bom, para quem não sabe, a temporada da NBA tem 82 jogos. A temporada regular, não estou contando os playoffs que é a fase mata-mata. E quando a temporada foi paralisada, tinha alguns times que tinham realizado 67 jogos, que foi o caso do Atlanta Hawks, o time que mais tinha jogado, e times como o Lakers, que tinham jogado 63 jogos, que era um caso do time que tinha menos jogado. E para quem não sabe, a NBA não tem um sistema de pontuação. A classificação é dada em uma relação entre o número de vitórias e o número de derrotas. Por exemplo, como eu vou mostrar para vocês agora a classificação. O Lakers, por exemplo, era o atual líder da Conferência Leste, com 49 vitórias e 14 derrotas, seguido pelos Clippers com 44 vitórias e assim por diante. Eu vou explicar para vocês como funciona os playoffs ou a fase mata-mata da NBA. Como vocês podem ver, temos 15 times de cada lado que são divididos em duas conferências, Conferência Oeste e Conferência Leste. Os 8 melhores times, ou seja, os melhores classificados, são os que passam para a parte de mata-mata. Então, para essa nova fase, a NBA resolveu fazer a seguinte forma para escolher os times que vão jogar. Olhando a classificação, a NBA resolveu manter os primeiros 8 colocados, tanto da Conferência Leste quanto da Conferência Oeste. E foram somados a esses 16 times mais 6 times, sendo 5 do lado Oeste e 1 do lado Leste. Os 5 times do lado Oeste são os Blazers, os Pelicans, os Kings, os Spurs e o Suns. Já pelo lado leste, o Washington Wizards é o representante. Mas Gustavo, essa conta tá muito injusta. Por que escolheram 5 de um lado e somente um time de uma conferência? Calma que eu vou te responder. Se você olhar pelo lado da Conferência Leste, o pior deles que entrou foi o Phoenix Suns. Você vai ver que foi o pior entre esses 5 que entraram. E ele entrou com 26 vitórias. Então, como vão ser realizados mais 8 jogos, matematicamente o Phoenix Suns teria a chance de ultrapassar o atual 8º lugar, que é o Memphis Grizzlies com 32 vitórias. Como vocês podem ver na classificação, o Washington Wizards foi o único time a ser incluído nessa conta dessa conferência e ele tinha 24 vitórias. Somando aos 8 jogos que ocorrerão, matematicamente o Washington Wizards tem chance de tirar o Orlando Magic, que é o atual 8º lugar com 30 vitórias. Epa, mas espera aí, Gustavo. Então, olha só, eu tô vendo aqui na classificação que o Charlotte Hornets então também poderia estar, porque o Charlotte Hornets tem 23 vitórias. Logo, tendo mais 8 jogos, ele poderia ultrapassar o atual 8º lugar, que tem 30 vitórias somente. Calma aí, apressadinho, que o vídeo não terminou e eu vou explicar isso também. Se a gente incluísse o Charlotte Hornets nessa conta, a gente acabaria ficando com um número ímpar nessa nova disputa, certo? Sim, a gente ficaria com um número ímpar, mas aí é muito fácil. É só você pegar e escolher mais um outro time e colocar. Pronto, ficamos com um número par. Seu burro. Então a gente teria que incluir mais um time, certo? E pela regra são aqueles que tiveram um melhor desempenho, que seriam ou os Bulls ou o Golden State. Os Bulls, eles não teriam chance de ultrapassar o atual 8º lugar. Se você fizer as contas, se os Bulls ganhassem os 8 jogos, eles apenas poderiam empatar e não ultrapassar. E o Golden State tem apenas 19 vitórias, então mesmo que ele vencesse todos os jogos, ele não conseguiria nem empatar.
o que iria fazer com que um time entrasse só para fazer figuração ou não levar um campeonato a sério, já que ele não seria classificado de qualquer forma. Entendi. Então, se é só para saber quem vai ser o 8º lugar, por que os outros times que estão na liderança, ou aqueles que já foram classificados antecipadamente, vão ter que jogar esse campeonato também, como o Milwaukee, o Lakers, o Clippers? É o seguinte, diferente dos outros campeonatos que vocês podem estar acostumados de futebol, a fase mata-mata na NBA não é feita por sorteio. Então, após esses 8 jogos, nós teremos uma classificação. E aí, nessa classificação é feita da seguinte forma para a fase mata-mata. O primeiro colocado de cada conferência joga contra o 8º colocado da mesma conferência. E assim por diante. O segundo joga com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim vai até completar a fase mata-mata. Então, como mesmo no topo, entre o primeiro, o segundo, o terceiro e tanto lá embaixo, no sexto, sétimo e 8º colocados, poderiam haver mudanças de acordo com as vitórias ou derrotas que aconteçam nessa mini fase regular, os confrontos poderiam mudar e os times poderiam ser diferentes. Então, os times da ponta também foram incluídos nessa. Então, essa foi a notícia de hoje, inaugurando o nosso quadro de NBA News. Se você gostou, é muito importante que você deixe o like aqui para mim. E se você quiser, pode comentar alguma coisa, pedir alguma coisa que você queira saber. E se você achou esse vídeo legal, acha que alguém gostaria de saber, gostaria de estar mais informado sobre essas notícias, ou não entendeu muito bem esse regulamento ainda, manda esse vídeo para essa pessoa, para o seu amiguinho. Beleza? É isso aí, um forte abraço e até o próximo jogo.